Olá, eu me chamo Thalita e hoje eu vim aqui para contar o testemunho de uma pessoa que mudou a minha vida. Eu espero que a partir desse testemunho possa também impactar a sua vida e renovar a sua confiança na misericórdia de Deus. O testemunho que eu venho contar é do meu esposo, César. Nós fomos casados durante 15 anos e temos 2 filhos, o João Pedro e o Brian. E o César, o que transformou a vida dele foi esse encontro pessoal com Deus através da doença, que é um pouquinho que hoje eu venho aqui relatar para vocês. Em 2019, o César ele começou a passar mal ali no comecinho do ano, a sentir um pouco de mal-estar. E diferente assim da maioria dos homens que não vão no médico, que não procuram tratamento, ele vinha passando em alguns médicos, mas a gente não entendia muito bem o que estava acontecendo. Até que em setembro, né, nós estávamos na minha casa, rezando o terço com a comunidade dos Carmelitas Leigos. Eu faço parte da comunidade dos Carmelitas Leigos aqui do Nova Jacareí. E um dos momentos forte da nossa comunidade é esse terço nas casas. E ali rezando esse terço, nós já tínhamos finalizado esse momento de oração. A irmã, que era a diretora espiritual da nossa comunidade, ela pegou e falou assim: olha, vamos rezar o Evangelho do dia. E o Evangelho do dia, ele vinha falando de São Lucas, capítulo 12, né? Não, desculpa, eu não consigo me lembrar exatamente, mas eu sei que vem falando assim que Jesus ele passou a noite em oração e depois ele seguiu e uma multidão queria tocar nele, porque uma força saía dele e curava todos que estavam doentes e possuídos pelo demônio. E ali naquele momento ali de oração, eu peguei e fiz uma pequena oração, né, com aquela palavra que eu escutei, porque eu vinha percebendo que tinha algo errado, que tinha algo que vinha acontecendo e a gente não estava entendendo, não conseguia chegar realmente em algum diagnóstico de doença ou o que estava realmente acontecendo. Então eu fiz uma pequena oração e eu falei assim: Senhor, então vem com a tua força e toca no César, cura ele, né, mostra pra gente o que está acontecendo, né? E eu falo isso para vocês com propriedade porque Deus, ele ouve a nossa oração. Nenhuma oração que é feita, todas as orações chegam ao coração de Deus. E às vezes a gente tem essa tendência de achar que para a gente rezar, a gente precisa ser servo do grupo de oração, que a gente precisa ser uma pessoa muito influente, falar palavras bonitas. Mas a oração que agrada ao coração de Deus é aquela feita na simplicidade. Porque Deus ele é seu amigo e Ele quer que você fale com Ele igual você fala com seu amigo. E ali eu fiz aquela oração, nós encerramos aquele momento e naquele mesmo dia, na madrugada, né, de terça para quarta-feira, mais ou menos 3 horas da manhã, o César acordou passando mal, gritando de dor, né? E eu até falei para ele assim: César, não vai trabalhar, no outro dia eu levo você no médico. Ele já vinha passado no médico aquela semana, mas a gente não tinha encontrado nada. Ele tomava remédio e eles mandavam ele embora para casa. Ele chegou a fazer alguns exames, mas nada assim para a gente saber exatamente o que estava acontecendo. Ele era muito teimoso, ele acordou bem e ele foi trabalhar. Por volta do meio-dia da quarta-feira, ele me liga, né, e ele fala assim: olha, Thalita, eu estou internado aqui no Hospital da Policlínica de São José, e depois você vem aqui para você trazer as roupas para mim. Só que eu peguei e falei assim: você é teimoso, falei para você não ir, né? Daí ele falou: não, ó, fica tranquila, o César sempre foi muito sossegado, um sossego assim que às vezes até me irritava, né? E aí eu peguei e falei assim: então tá bom. Passado alguns minutinhos, ele me liga de novo e fala assim: você já tá vindo? Eu peguei e falei: não, você falou que você estava bem e tal, então eu tô terminando de dar o almoço pros meninos, daqui a pouco eu vou. E aí nisso que ele me liga, eu escuto de fundo a médica que estava acompanhando ele no hospital falando: fala para sua esposa vir agora. E ali eu entendi que tinha algo muito ruim acontecendo.
Eu fui desesperada para o hospital, gente, eu não conhecia o hospital lá de São José, eu nunca tinha ido, não tinha hábito de ir para São José. E cheguei lá apavorada. Quando eu cheguei lá no hospital, eles já foram me convidando para ir entrar, né? E aí eles me chamaram, né? E falaram, olha, o César está internado, ele está fazendo alguns exames, ele está com um começo de AVC e a gente está investigando o que está ocasionando isso. E ali eu fiquei ali um tempo, né? E esperando, eu não podia ver ele. E eu logo, né, como eu faço parte ali da comunidade das Carmelitas, eu já liguei para as irmãs e falei assim, irmã, me ajuda a rezar, porque o César passou mal, tem alguma coisa muito ruim acontecendo e eu não sei o que está acontecendo. Já quase no finalzinho do dia, o médico que acompanhou ele, né, nesse período de enfermidade, o Dr. Bruno, ele chega para mim, né, e me mostra uma imagem, né, no computador. Ele falou assim, olha, você está vendo isso daqui? E assim, gente, não tinha como não ver, porque era uma coisa assim grande. Ele já estava com um tumor mais ou menos do tamanho de uma laranja, né? E aí ele falou assim, olha, isso aqui é um tumor cerebral, né? E o César, ele está internado aqui por causa do AVC, que estava, né, pressionando isso. Então ele vai precisar fazer uma cirurgia, é muito grave, a gente vai ter que fazer a cirurgia logo amanhã, cedo, porque não tem mais como esperar adiar isso, mas eu preciso para falar para você dos riscos da sequela dessa cirurgia. Então pode ser que ele não fale, pode ser que ele fique cego, pode ser que ele faça a cirurgia e não reconheça você, e aí você vai ter que cuidar dele mesmo ele não sabendo quem você é. Pode ser que ele fique em coma, né, por dias, né? É muito imprevisível, se eu errar tirar um pedacinho ali errado, ele pode até não voltar mais. Então eu sinto muito, mas eu vou fazer o meu melhor. E ali com aquelas palavras, né, eu lembro que aquele dia, eu não consigo esquecer, era 11 de setembro, e eu costumava brincar com as pessoas quando eu conto sobre essa história, que a sensação que eu tive era que o World Trade Center estava sendo desmoronado sobre mim, né? Mesmo sendo uma mulher de fé, a minha fé ali foi abalada, né? Foi mexida com aquela notícia, com aquelas circunstâncias que eu estava vivendo. Mas eu virei para o médico, eu falei para ele assim, consegui ainda dar uma resposta de fé, né? Então faça o seu melhor e eu vou deixar Deus fazer o impossível. Para a honra e glória de Deus, né, o César chegou a fazer a cirurgia e para surpresas dos médicos, no outro dia ele estava bem, conversando, falando, enxergando, né? Eu lembro até hoje que quando ele terminou a cirurgia que eu fui ver ele, eu falei, oi César, e ele, oi, né? Eu falei, bom, ele sabe quem sou eu, né? E aí passou um pouquinho, né, do horário que a gente foi fazer a visita, eu fui lá e ele, Thalita, fala pra eles que eu tô com fome, né? Então assim, ele mantinha o humor mesmo diante daquela realidade. E mesmo o médico indo lá, falando para ele ali da cirurgia, dos riscos, ele virou para mim, ele que estava internado na UTI, num estado gravíssimo, né, e eu nervosa com tudo aquilo, com medo, preocupada, ele virou para mim, né, ali na cama e falou assim, querida, fica tranquila, vai dar tudo certo, né? E graças a Deus a cirurgia deu certo, ele ficou muito bem. E em poucos dias ele saiu do hospital e voltou para casa, né? Só que não parou por aí, né? Então ele começou a fazer o tratamento dele de rádio e em poucos dias, né, de fazendo esse tratamento, ele pega uma infecção. Então a gente vai para o hospital e aí o médico falou assim, não, isso aqui é tranquilo, meia hora eu resolvo, né? Ele estava com uma secreção saindo pus ali pela cabeça e aí ele pegou e falou assim, não, a gente vai pegar e vai limpar, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo, amanhã a gente faz isso, meia hora assim eu resolvo. Só que ele entrou para a cirurgia e coisa que era para ser meia hora e foi passando e não dava, né? E aí eu fui percebendo, puxa, tem algo, tá dando ruim, tem algo dando ruim ali, né? E aí quando o médico me chama para a conversa da pós da cirurgia, ele falou assim, olha, infelizmente,
a infecção estava muito maior do que a gente esperava. Então o César, a gente precisou tirar ali a calota, né, que foi um pedacinho do osso que eles tinham cortado para ele poder fazer a cirurgia. E ele vai precisar ficar um tempo na UTI e tal, né? E essa infecção, que era para ser uma coisa assim tranquila, que não era para ser nada, foi pendurando, né, a ponto dele precisar naquele ano fazer 6 cirurgias, 6 procedimentos, né? Ele precisou tirar um pedaço aqui da perna para poder enxertar aqui, né? Porque daí ele já não tinha mais o osso. Depois eles colocaram um aparelho aqui na coluna dele, que era ligado na cabeça, porque a cabeça dele vazava tanto. E ele chegava a colocar toalhas aqui para conter aquela secreção. Eles colocavam os paninhos lá, né, hospitalar, só que aquilo ali não conseguia conter. Então chegavam até a colocar toalhas mesmo aqui nele, para ele poder amenizar aquilo ali, né. E ali chegou no finalzinho daquele ano, né, de 2019, no finalzinho do ano, o médico, né, do hospital, eu já vendo aquele monte de cirurgia e aquele desgaste todo, só quem ficou no hospital sabe o quanto que é difícil você ficar no hospital e lidando com uma doença tão cruel e vendo, né, porque as cirurgias do César, que ele chegou a fazer aquele ano, né, eu comentei com vocês, foram coisas assim, de 10 em 10 dias, ele estava fazendo um procedimento cirúrgico. E a gente que ama, que convive com a pessoa que tá enferma, sofre tanto quanto. Então chegou no finalzinho do ano, eu falei assim, não, eu vou tirar o César do hospital, vocês estão aqui só ganhando dinheiro, fazendo cirurgia e não estão me dando resultado, eu vou embora, né? E ali foi reunida a equipe hospitalar para a gente ter uma conversa, e o diretor do hospital veio conversar comigo, ele falou assim, olha, Thalita, o que você quer que eu fale para você? O que você gostaria que eu te dissesse, né? Nós estudamos, nós nos empenhamos, mas a medicina ela é muito limitada, né? E infelizmente, se você pegar o César hoje e levar ele lá para os Estados Unidos, para o melhor hospital, né? E se ele sobreviver à viagem, né, para você fazer um tratamento lá, eles vão fazer a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. O problema não é a medicação, né? O Dr. Job, que era o doutor que estava tratando da infecção dele, ele é referência no Vale do Paraíba, ele é o melhor, mas ele não está reagindo ao tratamento. E naquele dia, eu estava, né, vestida, eu preciso falar isso para vocês, por coincidência, por providência de Deus, com uma camisa de Nossa Senhora. E eu estava naquela reunião com aquela camiseta. E ali o diretor do hospital, ele virou para mim e falou assim, olha, vai para sua casa. Ele pegou na minha mão assim, né, olhou nos meus olhos e falou assim, vai para sua casa e vai rezar as suas Ave Marias. E ali eu entendi que eu precisava fazer, né, entregar e abandonar a vida do César nas mãos de Deus, porque humanamente tudo que a medicina podia fazer eles estavam fazendo, e ali eu precisava de uma intervenção de Deus. E lógico, né, que eu como carmelita e com essa influência, graças a Deus, que eu tenho na minha vida das irmãs, eu fui reunindo, né, as pessoas da igreja, movimentando e falando assim, gente, vamos rezar, vamos pedir a Deus pelo César, porque ele não está bem, a situação dele está muito complicada. E ali ele voltou mesmo pro finalzinho do ano para o hospital, e ele já estava tomando tanto antibiótico, né, que ele já não estava conseguindo mais comer. Então, assim, tinha dia que eu chegava no hospital que a única refeição que ele tinha feito era um potinho de suplemento desse tamanhozinho que eu fazia ele tomar, porque as enfermeiras falavam, não tem como, ele não come. E eu falava, não, querido, se esforça, vamos lá, eu sei que tá difícil, né? E um dia, né, lá na UTI, são vários médicos que cuidam ali dos pacientes, né? E um dos médicos chegou para mim e falou assim, olha, a gente faz aqui na UTI exames de sangue todos os dias, né, para acompanhar, para ver como é que tá, se a pessoa tá ali bem, se ela tá reagindo, né. E é incrível, porque assim, eu fico aqui e o César não come. Eu vejo, ele só come quando a senhora vem, mas o exame dele tá sempre bom, né, e eu não entendo né, como que ele ainda consegue ficar forte. Eu acabei, né, pulando aqui, mas só para relatar para vocês como eu percebi
que não estava dando certo, só o tratamento humano, só a medicina, com toda aquela situação, com aquela notícia que o médico, o diretor do hospital me deu, eu pedi na época para o padre Tiago, que era o padre da minha paróquia, a permissão de que a gente levasse a comunhão para o César diariamente no hospital. Então eu me reuni com o pessoal dos ministros, né, que o César ele era ministro, e alguns amigos, e aí todos os dias na visita vinha alguém junto comigo para levar a comunhão para ele, né? E foi nesse momento em que o médico veio e falou assim, que não sabia, que não entendia como alguém que não conseguia comer estava com o exame sempre tão bom, tomando tanta medicação como ele estava tomando. Lógico que ali eu não truquei com o médico, porque eu sabia que ele era um homem que não acreditava em Deus, e a gente tem que ter esse respeito mesmo pelas pessoas, né? Mas eu pensei ali no meu coração, né? Eu sei o que está rodando nas veias dele e tem mantido os exames dele bom. É nosso Senhor. E com esse pensamento, eu queria convidar você também. Se você passa por um momento de dificuldade, um momento em que humanamente já não tem o que fazer, recorra ao sacramento, recorra à Eucaristia. A Eucaristia é o nosso sustento. É só ela que vai dar força para a gente superar as tribulações que humanamente nós não temos forças para enfrentar. Graças a Deus, ele foi se recuperando aos poucos, né? E ali em janeiro ele conseguiu receber alta, ele foi embora para casa e ficou bem. Nós passamos a pandemia, né, onde estava todo mundo ali vivendo aquela turbilhão de coisas, e ele fazendo o tratamento dele, ele finalizou a rádio, ele conseguiu fazer a quimioterapia durante a pandemia, e graças a Deus, naquele período nós não pegamos nenhuma doença, graças a Deus até hoje, né, e eu espero que assim, a Covid, a gente não atingiu a nossa casa, que o câncer já estava de bom tamanho, né, gente? E ele ficou bem, né? Ele ficou bem, ele continuava afastado do trabalho, mas ele estava bem. Até agosto do ano passado, né? Em agosto ele passou mal, né? Após o Vocation Day, eu não consigo não me lembrar disso, porque nós trabalhamos o dia inteiro no Vocation Day e no outro dia ele estava ali, bem, assim, de manhã acordou bem, e aí ele chega à tardezinha e fala, Thalita, me leva para o hospital. Me leva para o hospital porque eu tô passando mal. E aí eu levo ele para o hospital e quando chega lá a gente já levou alguns exames porque ele estava meio que paralisando ali o braço e tal, e eu fiquei assustada com o que eu estava vendo, né? Então a gente já levou algumas tomografias porque ele continuava fazendo o acompanhamento dele, né? Do câncer, ele não tinha recebido alta, ele não tinha recebido a remissão. E a gente foi lá, né? E aí eles fazem uma nova tomografia e ali o médico fala, olha, infelizmente o câncer voltou. E naquele dia, diferente da primeira vez que eu consegui ali ter uma força, que eu estava bem, que eu estava forte para enfrentar a doença, eu desmoronei. Eu danei de chorar, chorava. E ele ali, tranquilo, ele olhando para mim, tipo assim, ele me consolando, ele que estava doente, e eu chorando, gente, eu chorava de sair ranho, sabe? De tanto que eu chorava, eu fiquei dilacerada com a notícia, né? E aí o médico, a gente acabou conversando, nós fomos embora para casa, porque ele resolveu continuar fazendo o tratamento dele com o Dr. Bruno, que era o médico que acompanhava a gente, né? E no outro dia eu fiquei com uma revolta, porque eu olhava e falava assim, mas o que está acontecendo? Por que Deus está fazendo isso com a gente? Porque a gente reza tanto, a gente faz tudo certo, eu me consagrei, mas o que está acontecendo, né? E ali ele, né, briga ali comigo, querida, né, bravo, ele sempre foi a personalidade mais forte, né? Querida, eu não quero ver você murmurando contra Deus, né? Eu sempre tive uma vida boa, e agora que Deus vai me apresentar com a cruz, eu vou reclamar, eu vou murmurar, né? Você é carmelita, você é mais religiosa do que eu, não fica assim, né? E eu falei assim, mas César, essa doença ela é terrível, ela é cruel, ela vai matando as pessoas aos poucos, eu não consigo conviver com isso. E ali ele vira para mim, né, e eu brinco, né, que ele me deu um tapa com um sorriso no rosto, falou assim, mas você precisa confiar em Deus.
A gente precisa se abandonar em Deus e deixar que Deus vai fazer o melhor na nossa vida. Não fica assim. Deus já fez tanta coisa boa na nossa vida, você não acha que agora Ele não pode fazer? E ali eu parei, né, daquela murmuração que eu estava, naquele estado, e eu voltei assim o meu coração para essa misericórdia de Deus, né, para confiar e me abandonar naquela situação que nós não compreendíamos, o porquê Deus tinha escolhido a gente para passar por aquela missão. E ali, ele se abandonando, né, ele não só parou nessa questão de, vamos confiar, mas ele deu um salto, né, um salto grande na fé, gigantesco, né, diante de tantas coisas que nós estávamos passando ali como família, pessoalmente, que eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês, ele vira para mim e fala assim, eu não vou só, não vou pedir para Deus para Ele me curar, eu vou oferecer as minhas dores, os meus sofrimentos, pela conversão dos pecadores e pelas vocações, né? E aí eu peguei e falei assim, amém, então vamos juntos, né? Mesmo sem entender, mesmo ali com a minha fé meio abalada, porque a gente é humano, e eu falei assim, então tá, né? E eu fui fazendo um pequeno exercício também na minha cabeça, diante da doença, da enfermidade, porque no meu coração, eu sentia que algo não ia ficar bem. Eu estava muito aflita, mas eu precisava confiar. E aí eu fui pedindo a Deus, né, com esse pequeno assim pensamento, né, quem ama deixa livre, né. E ele fez a escolha, ele fez essa escolha de se abandonar, de confiar, de se oferecer, né, e eu precisava juntamente com ele, né, porque a vida era dele, por mais que nós éramos casados, né, mas a vida era dele, era a escolha dele, e ele queria ser essa oferta viva, né, para Deus. E ele, graças a Deus, ele conseguiu. Escutando, né, o inimigo, que ele queria se oferecer ali como oferta, ele foi dificultando a nossa vida. Então, assim, a gente tinha um bom convênio, a gente não conseguia marcar cirurgia, foi conseguindo arrumar um monte de complicações, brigas familiares, um monte de coisas assim atrapalhando, um turbilhão de situações. E a gente descobriu, né, a doença ali em agosto, só que ele só foi conseguir fazer a cirurgia, né, que era uma cirurgia de alto grave, em novembro. E assim, eles liberavam a cirurgia, não liberavam aparelho, não liberavam uma coisa e foi complicando. Em novembro, né, do ano passado, 2022, a gente estava na missa do Sagrado Coração. Pela manhã ele acordou bem, a gente estava ali aguardando, aflitos ainda pela cirurgia, mas eu vi que assim, ele estava meio mole e tal. Eu falei assim, vou levar você na missa de carro, a gente mora muito pertinho da igreja, mas eu falei assim, vamos de carro, né? E ele, não, eu preciso caminhar, eu quero caminhar. Eu falei, então tá bom, então vamos caminhando. E ele foi caminhando, e foi a última vez que ele caminhou, veio para a igreja, né? Lá dentro, durante a missa, ele teve uma convulsão, a gente leva ele para o hospital, e aí ele já paralisou parte do corpo, né? Ele ficou parcialmente paralisado. Ele ainda conseguiu movimentar durante um tempo, mas ele não conseguiu voltar mais. Ele acabou fazendo a cirurgia, ele ficou bem após a cirurgia, mas no finalzinho do ano, né, também de novo, eu até brinco que eu falo que isso é uma investida do inimigo, porque eu particularmente sou apaixonada pelo Natal e ele me dilacerou o coração num momento assim que para mim é o momento mais lindo do ano, mas eu não me deixei abater também diante ali das circunstâncias, né? E ali é bem próximo mesmo do Natal, vem de novo, né, o Dr. Bruno, né, e me chama para uma conversa. Ele falou assim, olha, eu preciso conversar com você. E eu falei assim, então tá bom. Ele falou assim, vamos lá na outra sala, né? E aí vem ele de novo, com o computadorzinho dele, né? Ele falou assim, você tá vendo isso daqui? Aí eu peguei e falei assim, tô vendo. Ele falou assim, olha, o câncer do César atingiu uma área que ele não poderia ter chegado.
que é essa região aqui central. Infelizmente, eu não tenho mais nada para fazer pelo César, né? Não adianta ele fazer cirurgia, não adianta ele fazer rádio, não adianta ele fazer quimioterapia, não tem mais nada, a gente só vai entrar com tratamento paliativo, porque infelizmente não tem nada para a gente fazer, né? Leva ele embora para casa, ele vive, cuida dele enquanto ele está vivo, né? Ele me falou isso, era mais ou menos à tardezinha, e assim, ele falou de uma forma tão grossa que me machucou muito, né? E eu queria chorar, só que eu ficava, né? Eu batia plantão lá no hospital 12 horas, né? Então eu ia ficar com o César até a noite. E naquele dia eu engoli tudo aquilo que ele me falou até a noite para a hora que eu saísse do hospital, né? Para eu poder chorar. Porque ele virou para mim e falou assim: não fala para ele que ele vai morrer. Ele tá sorrindo. Olha a alegria desse cara de viver. Ele vai morrer, ele não vai ver. Guarda isso para você. Não conta para ninguém. Né? A gente vai tentando, a gente vai te auxiliando aqui, mas não fala isso para ele, não tira esse sorriso do rosto dele, que ele é um guerreiro, né? E ali eu falei que sim, né? E aí, graças a Deus, né? Passou alguns dias, a gente conseguiu, com a equipe médica, né? Que ele fosse embora para casa. Ele passou o Natal com a gente, ele passou o Ano Novo com a gente. E ele passando o Ano Novo, né, da virada de 2022 para 2023, ele teve uma outra convulsão, levamos ele para o hospital de novo, né, e a situação dele foi complicando, né, e eu tinha algumas questões pessoais pendentes, né, que eu precisava resolver, e depois que ele teve essa última convulsão, eu, né, tive que chegar para ele e falar real, porque eu falei assim: César, não trabalho fora. Então eu cheguei para ele numa terça-feira, eu me lembro até hoje, gente, chorando, aquele ranho escorrendo de tanto que eu chorava, porque eu me sentia mal de estar guardando algo tão grave, tão sério e não contar para ele. Por mais que eu sabia que eu não queria tirar esse sorriso dele, a alegria, porque ele lutava, ele fazia fisioterapia, ele fazia as coisas, mas eu me sentia como se eu estivesse traindo ele, porque a gente sempre viveu muito bem e eu contava tudo para ele. Até meus pecados, eu lembro não, e até hoje eu tenho esse hábito, né, de escrever e deixava lá na escrivaninha, ele tinha acesso. E eu não tinha vergonha, a gente era muito próximo, muito amigo, né, e ali eu não contei. E naquele dia, por questões mesmo pessoais, eu cheguei para ele e falei assim: César, olha, eu preciso fazer isso, aquilo, e eu preciso que você aprove, né? Porque o médico chegou para mim e falou que você já infelizmente está em fase 4 e corre o risco de você vir a falecer. Então eu preciso tomar essas decisões. Eu não estou gostando do que eu estou fazendo, mas são coisas necessárias que precisam ser feitas. E ele, né? Ele não falava, ele já não estava conseguindo mais conversar. E ali ele, né, fez assim, isso, né, ele falava assim, não e isso, já nessa fase ali da vida dele, né, isso. Aí eu fiquei brava, porque eu tinha falado uma coisa muito séria, e chorando, e ele estava tranquilo, e eu não estava suportando ver aquela tranquilidade dele. Eu falei assim: olha, César, eu acho que você não entendeu, César, você pode vir a morrer, eu acho que você não está entendendo, você está entendendo o que eu estou falando com você? Aí ele balançou a cabeça assim, falou assim: isso. Aí eu falei assim: César, xinga, fica bravo, faz alguma coisa, né? Você pode morrer, você não tá com medo de morrer? Daí ele falou que não, né? E aí ele me abraçou, começou, né, a me acalmar, né? Como assim, ele não conseguiu falar, mas como quem queria dizer: vai ficar tudo bem, né? Como ele costumava falar: fica tranquila, querida, vai dar tudo certo, né? Gente, como foi difícil, né? Mas eu olhando para a grandeza, assim, a resiliência desse homem, porque assim, ele passou por muitos procedimentos, depois dessa nova cirurgia, ele teve várias convulsões e ele ficava lá no hospital, e você olhava para ele, o cara sorrindo, não reclamava de nada, estava assim, feliz, tranquilo, sereno, tinha sempre um sorriso para dar, né? E ali no finalzinho da vida, ele já sabia que ele ia morrer, né? Tem a foto, vai mostrar aqui para vocês. A foto, assim, de uma pessoa assim que já estava ali
preparada mesmo ali para falecer e com um sorriso no rosto, né? Então, assim, é algo extraordinário que eu não sei explicar, né? Ali mesmo lá no hospital, quero voltar aqui com vocês, só para mostrar um pouquinho ali do que a gente foi vivendo, também o vídeo, né? Porque eu comentei com vocês que ele já não estava mais conversando, né? Por conta das complicações que ele teve cirúrgicas, ele só falava sim, não e isso. Mas após essa cirurgia, né, que ele fez, ele continuava ali no hospital, mantendo os momentos dele de oração. E vai passar o videozinho aqui para vocês dele rezando. Uma pessoa que falava sim, não e isso, mas conseguia rezar. Cheio de graça, Senhor vosso, misericórdia entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor vosso, misericórdia entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E ali, com essas orações que ele fazia, ele já não rezava mais por ele. Ele já não estava pedindo, né? Porque ele já tinha falado, eu não vou pedir para Deus me tirar. Ele não rezava por ele. Ele rezava por mim, que estava ali sofrendo de ver ele naquela situação, mas ele rezava por você, porque a entrega dele foi pela conversão dos pecadores. Todos nós somos pecadores. Ele rezava para você, para que você nunca mais pudesse falar assim, eu não vou rezar esse texto porque eu não tenho tempo, porque o rezo nada muda. Ele estava morrendo e estava rezando para nos ensinar que a gente nunca, nunca deve parar de rezar. A gente tem que sempre se abandonar ali em Deus, confiar e continuar intercedendo, né? Continuar sendo essa oferta. Então ele se colocou nessa posição de, não, eu vou me entregar a Deus nesse ponto, e ele foi vivendo isso com tranquilidade, com serenidade, como um cidadão do céu, porque quem aproximava ali do César ali naqueles últimos momentos percebia que ele já não fazia mais parte aqui desse mundo, né? Ele via que tinha algo além, né? Era extraordinário estar na presença dele e ver como alguém que estava sendo dilacerado por uma doença tão cruel conseguia se manter tranquilo, sereno, como ele estava. Para já ir caminhando para o finalzinho, né, dessa live, eu só queria finalizar aqui com vocês contando como que foi a última semana. Na última semana de vida, como eu falei para vocês, o inimigo estava sempre ali investindo para nos desestruturar, para tirar mesmo a nossa paz. E muitas coisas foram acontecendo, que eu não vou entrar em detalhes. E em um momento mesmo ali de desespero, né, que eu estava nervosa porque as coisas estavam dando muito erradas. Aí tá mostrando para vocês a foto dele, que já sabia que ia morrer, e olha o sorriso, gente. Tem gente que tem casa, tem mansão, tem dinheiro, tá reclamando da vida, e a pessoa ali, ó, prestes a morrer, e olha o sorriso, olha o exemplo, que show de bola, né? E ali naquela situação, né, que eu comentava com vocês, as coisas dando errado, e eu nervosa, e eu lá na minha sala, né, desesperada, sem saber o que fazer. E ele vira para mim, né, bravo, né, ele fez assim um chacoalhão, tipo assim, para de reclamar, né, não quero que você reclame, né, e ele vira para mim e fala assim, você clama misericórdia, porque ele já não conseguia falar, então ele conseguiu ali falar. Então eu coloco, né, que a última frase dele é, clame a misericórdia, porque é o que o mundo assim mais precisa, né, clamar essa misericórdia, se entregar na misericórdia de Deus. O César passou mal, ele começou a fazer o tratamento dele, né, voltou a fazer a rádio, mesmo ele sabendo que não poderia dar certo, mas ele quis tentar, para nos ensinar que a gente não deve desistir nunca, que a gente tem que perseverar, que a gente tem que lutar. Então ele foi fazer a rádio no dia 30, né, que era uma segunda-feira, só que assim, ele não conseguiu dar continuidade, né. Na quarta-feira ele passou muito mal, a gente levou ele lá para o hospital, né,
Só que assim, os exames dele estavam bons e eles acabavam que não internaram ele. Aí na quinta-feira, que era do outro dia, ele passou muito mal, ele teve uma convulsão muito forte. Eu chamei o resgate para eles levar ele para o hospital, porque ele ficou horas convulsionando. Só que eles chegaram lá em casa e os sinais vitais dele estavam bons, e falou, ó, a gente não vai levar, porque os sinais dele estão bons e não adianta, você já tinha levado ele no hospital, eles vão fazer a mesma coisa, eu sei que é difícil para vocês ficar convivendo com tudo isso, mas tem um pouquinho de paciência que, né, que ele vai ficar bem. Só que aí, ele já estava desde quarta-feira desacordado em casa, sem comer, né, e aí quando foi na sexta-feira, de quinta para sexta, ele passou mal de novo, só que assim, ele teve uma convulsão tão forte que ele cortou os lábios e começou a sangrar, e sangrar bastante, e eu acordei de madrugada com ele sufocando com o próprio sangue dele, né? E ali eu fiquei desesperada, né? Eu só virei ele assim de lado para tirar aqui aquele sangue, e no outro dia eu falei assim, gente, não tem como, tem que levar esse homem para o hospital, né? Minhas crianças estavam vendo toda aquela situação e a gente desgastando, né? E aí eu pego ele, levo lá onde que ele fazia o tratamento, falo assim, doutor, pelo amor de Deus, escreve uma carta e pede para eles internar. E aí quando eu levei ele para o hospital, né, na sexta-feira, já era mais ou menos por volta do meio-dia, na hora que eu cheguei do hospital, porque eu lembro que eu deixei ele lá e peguei o texto e comecei a rezar. Ele já não estava muito bem, ele foi direto para a UTI, né, e aquele dia, aquela sexta-feira, era a sexta-feira dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, do qual a gente tem uma devoção enorme, né? Eu sou carmelita do Divino Coração de Jesus. Aí no sábado, né, eu vou para a visita da manhã da UTI, e quando eu chego lá para visitar ele, o médico do hospital falou para mim assim, olha, o César, ele não vai passar de hoje, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de fazer? Eu vou comentar só essa parte aqui, porque eu falo que ele teve uma grandeza de alma tão grande, que até para deixar a gente em paz, ele esperou, né, para morrer. A irmã dele, eles tinham se desentendido, a irmã dele não tinha ido visitar ele já nesse último momento de enfermidade, não teve contato com ele, e ali eu cheguei para ele e falei assim, vai lá e pede perdão para o seu irmão. Graças a Deus, eu já tinha perguntado para ele, né, da parte dele, eu falei assim, César, você tem mágoa da Nazaré? Você tem raiva da Nazaré? Dele, não, né, não tenho raiva de ninguém, não tinha raiva de ninguém. Eu fui perguntando nome por nome de algumas pessoas, e ele não tinha raiva de ninguém, ele estava bem, ele estava em paz, né. E ali eu levei a irmã dele lá para o hospital, e ela pediu perdão para ele, e nós voltamos para casa. A hora que a gente chegou em casa, o hospital me liga, né, falando assim, vim trazer o RG e tal, né, que eles não falam diretamente que a pessoa veio a falecer, mas eu já sabia. Então ele veio a falecer no sábado, após a irmã dele pedir o perdão, né, para ele, no dia dedicado ao Imaculado Coração de Maria. Eu tenho certeza que Nossa Senhora chegou lá e falou assim, meu filho, você já cumpriu sua missão, agora vem comigo, né. E ali a gente começou a mexer com todo esse processo de velório, que é um negócio assim, só quem viveu sabe o quanto que é difícil, né? E ali na hora que eu fui ver os horários de enterros, as coisas, a moça falou para mim, olha, só tem como ele ser velado da 1 às 3 e ser enterrado às 3h30, tudo bem para você? Eu falei, 3h30, hora da misericórdia? Eu falei, claro, tudo certo. Ou se não for assim, ele vai ser enterrado no outro dia. Eu falei, não, 3h30, né? Então ele foi velado e enterrado no dia do Senhor, né? Que domingo é o dia do Senhor, às 3 horas da misericórdia, do qual ele era muito devoto, né? Nos ensinando, né? Todos nós que estávamos ali, a fazer mais um gesto de misericórdia, que é enterrar os defuntos, né? Graças a Deus, por conta da entrega, da vida dele de oração, da oferta que ele fez, nós também tivemos a graça de naquele dia ser celebrado a missa um pouquinho antes ali do velório, né? E eu acabei não falando, mas quando ele foi para o hospital, ele foi, né, eu naquele meu desespero ali de levar ele para o hospital, de tentar salvar a vida dele, eu peguei a primeira peça de roupa que vinha pela frente. Ele foi para o hospital com a blusa do Vocation Day, que
era uma blusa que, né, que ele tinha, eu peguei, mas foi a última peça de roupa que ele usou, né? E é muito interessante porque a fala dele foi: eu vou oferecer pela convicção dos pecadores e pelas vocações. E ele morreu, a última peça de roupa dele foi uma blusa vocacional, né? Eu gostaria de mostrar para vocês também um detalhe da camiseta, porque não foi só uma camiseta. Quando os médicos, os paramédicos foram cortar a camiseta dele para fazer ali os primeiros socorros, eles cortaram a camiseta exatamente aqui, né, na direção ali de como foi feita a cirurgia dele, né? E é interessante também perceber que essa camiseta do Vocation Day do ano passado, ela tinha um capacete. E a doença dele foi na cabeça. Então, assim, eles cortaram exatamente, né? Depois ele vai colocar aqui para vocês a foto da cirurgia dele, de como que a camiseta foi cortada exatamente do mesmo lado, do mesmo ângulo que foi feito a cirurgia, né? Mostrando, assim, essa entrega, essa oferta, né? É um simbolismo da oferta que ele fez pela conversão dos pecadores e pelas vocações. Eu queria já aqui caminhar mesmo para finalizar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do testemunho do César. Eu espero que aquilo que ele foi vivendo também possa auxiliar você, ajudar você na sua caminhada. Eu costumo brincar que se eu fosse escrever, né, a história do César, um livro para contar tudo aquilo que foi vivendo, porque foi muitas graças aqui, eu tentei contar para vocês resumidamente. O título desse livro seria O Homem que Confiou na Misericórdia de Deus, porque a vida dele nos leva a refletir, a pensar mesmo na misericórdia de Deus. Então, finalizando esse momento, não poderia fazer de forma diferente. Eu quero finalizar rezando por você que nos acompanhou, que vai assistir essa gravação, pedindo para que você renove a sua confiança em Deus. Né, que você se abandone, né, no Senhor, para que nós muitas vezes não sabemos confiar, nós muitas vezes não sabemos como rezar, nós não sabemos servir a Deus, né? E essa música ela vai nos ajudar também a viver esse momento, né? Pedindo mesmo ao Senhor para que Ele auxilie, que Ele derrame sobre você uma porção redobrada do Teu Espírito Santo, para que você consiga mesmo confiar na misericórdia de Deus, assim como o César fez, né? Que você possa se abandonar nas mãos do Senhor e confiar, porque as almas que confiam no Senhor são aquelas que são mais perfeitas, são aquelas que mais agradam ao Senhor. Oh Jesus, ao teu coração confio minha necessidade, toma e depois deixa teu coração atuar. Oh Jesus, eu conto contigo, eu confio em ti. Oh Jesus, em ti estou seguro, eu me entrego a ti. A diferença que foi na vida do César, o segredo, né, que conseguiu ter essa resiliência tão grande, foi se reconhecer tão pequeno, tão humilde, e por ele se reconhecer o seu nada, ele se abandonou nas mãos de Deus. Isso fez com que o Senhor pudesse agir na vida dele, para que ele tivesse essa maturidade de lidar com uma enfermidade tão grande de uma forma espetacular. Essa misericórdia que ele foi se abandonando, essa confiança que ele foi se abandonando em Deus. Então que você consiga também, assim como ele, a ter confiança, a dizer para o Senhor: Senhor, eu não sei confiar em Ti, mas me ensina a confiar em Ti, me ajuda a confiar em Ti, me ajuda a ter uma fé assim como César, assim como Nossa Senhora, que foi aquela que foi perfeita, né, em Te agradar, para que eu tenha esse coração misericordioso, esse coração que se abandona em Ti.
sempre. Eu sei em quem acredito. Minha esperança não será decepcionada. Tu disseste, se queres agradar-me, confia em mim. Se queres agradar-me mais, confia mais, imensamente mais. Confia mais, imensamente mais. Confia. As almas que confiam em ti serão recompensadas por ti. Sagrado coração de Jesus, eu confio em ti. As almas que confiam em ti serão recompensadas por ti. Sagrado coração de Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu confio em vós.